Olá, meu nome é Diego e hoje nós vamos falar sobre a elaboração do projeto visando desempenho. O que dá aos processadores uma potência incrível é a busca implacável de velocidade pelos fabricantes de chip de processador, né? Porém, como consequência dessa busca, incessante por velocidade, os projetistas de processadores deverão aparecer com técnicas, ou seja, vão ter que definir algumas formas como se dá esse conjunto interno do processador, além de técnicas de programação também, então cada vez mais elaboradas para garantir esse avanço tecnológico, Então nós temos, por exemplo, a questão da realização de pipeline, Então é uma execução de uma instrução que envolve uma série de operações, Ela decodifica as diversas partes do código, busca operandos, realiza cálculo e assim por diante. Utilizar o pipeline possibilita que um processador trabalhe simultaneamente em diversas instruções ao executar uma fase diferente de cada instrução ao mesmo tempo. Então o processador ele sobrepõe as operações ao mover os dados ou instruções em um pipe conceitual, com todos os estágios do pipe processando simultaneamente. Então essa ideia de simultaneidade. Por exemplo, enquanto uma instrução está sendo executada, o computador está decodificando instruções seguintes. Esse é o mesmo princípio que a gente vê em uma linha de produção em uma indústria. Temos também a questão da predição de desvio, no qual o processador antecipa o código de instrução que foi buscada a partir da memória e prediz quais desvios ou grupos de instruções provavelmente serão processados a seguir. Então, é um trabalho de predição, de previsão do próximo item que vai ser necessário. Então, ele já trabalha antecipando essa instrução aí ou esse operando que vai ser necessário. Então, se o processador prediz certo a maior parte do tempo, ele pode pré-buscar as instruções corretas e agrupá-las, de modo que seja mantido sempre ali o mais ocupado possível. Os exemplos mais sofisticados dessa estratégia predizem não somente o próximo desvio, mas diversos desvios à frente. Assim, a predição dos desvios potencialmente aumenta a quantidade de trabalho disponível para o processador executar. Consequentemente, nós temos um tempo cada vez menor de ociosidade do processador. Sobre a questão de execução superescalar, ela é a capacidade de enviar mais de uma instrução em todos os ciclos de clock do processador. Em efeito, nós temos diversas pipelines em paralelo sendo executadas. Então, a pipeline já é uma execução simultânea, e a execução superescalar, nós temos diversas pipelines também sendo executadas aí em paralelo. Sobre a questão de análise de fluxo de dados, nós temos que o processador analisa quais instruções são dependentes dos resultados ou dados uma das outras, a fim de criar uma lista otimizada de instruções. Então, de fato, as instruções listadas para serem executadas quando prontas, independente do pedido do programa original. Então, isso previne atrasos desnecessários. E sobre a execução especulativa, nós temos aí o uso da predição de desvio e análise do fluxo de dados, certo? Alguns processadores especulativamente executam instruções antes de seu surgimento real na execução do programa, mantendo os resultados em locais temporários. Então ele faz um processamento mesmo antes desse processamento ser pedido. Então ele está já fazendo essa predição com análise do fluxo de dados.
tá? Essa execução especulativa. Isso ele guarda em algum local para que quando for necessário esse cálculo realizado, ele não precisa mais realizar porque já foi feito, basta utilizar, né? Então esses dados vão ser mantidos, né, em locais temporários. Isso permite, portanto, que o processador mantenha seus mecanismos de execução ocupados o máximo possível, né, executando instruções que provavelmente serão aí necessárias. Então nós vimos aí algumas técnicas, né, mais elaboradas para garantir esse avanço da velocidade do processador. Sobre a questão de balanço de desempenho, né, embora a capacidade de processamento do processador tenha crescido uma velocidade muito grande, outros componentes críticos do computador não acompanharam, né? O resultado é a necessidade de procurar o balanço do desempenho. É um ajuste da organização e da arquitetura para compensar a diferença entre as capacidades dos diversos componentes. Então você tem o processador trabalhando com certo ciclo ali de clock, né, uma certa velocidade, mas só que tudo que ele precisa não está só ali dentro, né? Então é necessário, em alguns momentos, ir até a RAM, buscar algum dado, né? Ou que esse dado que não está na RAM está em algum tipo de dispositivo de armazenamento secundário ser levado para a RAM, né? Você tem ali uma comunicação muitas vezes com a internet, né? Através de algum tipo de conexão de rede. Então vem esse dado da internet também. Então imagine você fazer esse ajuste todo, né? Para que tudo funcione ali da melhor forma possível. Uma tarefa complexa, né? Então o problema criado por essas diferenças é particularmente importante na interface entre o processador e a memória principal. Por mais que nós tenhamos todo esse cenário que demanda uma interação com diversos componentes, ainda o principal desafio está entre aí o processador e a memória principal. Outra área de foco de projeto é o tratamento dos dispositivos de entrada e saída, né? À medida que os computadores se tornam mais rápidos e mais capazes, aplicações sofisticadas são desenvolvidas para dar suporte ao uso de periférico, né, com demandas intensas de entrada e saída. Então, aqui está sendo dito que a chave em tudo isso, né, é o equilíbrio. Os projetistas constantemente lutam para equilibrar as demandas de fluxo e processamento dos componentes do processador, memória, dispositivos de entrada e saída e estruturas aí de interconexão, né? Você pode falar, nossa, mas então são só esses itens? Não, né? São todos os itens. Se você pegar para entender o que é processador, memória, dispositivo de entrada e saída, estrutura de interconexão, nós estamos falando de qualquer computador, né? Dessa estrutura que todos os computadores possuem, né? De todos os seus periféricos, ali você consegue encaixar em uma dessas características aqui. Sobre melhorias na organização e na arquitetura do chip, né? Então, assim, permanece a necessidade de aumentar a velocidade do processador e para isso existem 3 técnicas. Uma delas é aumentar a velocidade de hardware do processador, né? Esse aumento ele deve-se fundamentalmente à diminuição do tamanho das portas lógicas do chip, do processador, de modo que mais portas possam ser alocadas mais próximas uma das outras, aumentando, né, a densidade entre eles, consequentemente a frequência do clock. Com portas mais próximas, o tempo de propagação para os sinais é significativamente reduzido, né, permitindo um aumento de velocidade do processador. Um aumento na frequência do clock significa que operações individuais são executadas mais rapidamente. Temos também a forma de aumentar o tamanho e velocidade das caches interpostas entre o processador e a memória principal, né? Em particular, dedicando uma parte do próprio chip do processador à cache, né?
Então, os tempos de acesso a cache caem significativamente. Outra questão é fazer mudanças na organização e arquitetura do processador, que aumenta a velocidade efetiva da execução da instrução. Então, nós temos 3 técnicas, né, que frequentemente têm sido utilizadas para garantir esse aumento de velocidade. À medida que a velocidade do clock, a densidade lógica aumenta, lembrando que a densidade lógica é o fato de nós colocarmos mais componentes dentro de um único processador, temos ali mais transistores dentro de um único processador, né? Então, diversos obstáculos tornam-se mais significativos. Então, quer dizer que isso não vai ter fim, né? Quer dizer que a gente vai continuar sempre aumentando a quantidade e não vamos se deparar com nenhum problema mais sério, né? Claramente não. Então, nós temos a questão da potência, né? Então, à medida que a densidade da lógica e a velocidade do clock no chip aumenta, também aumenta a densidade de potência, né? Ou seja, watts por centímetro quadrado. Então, a dificuldade de dissipar o calor gerado em chips de alta densidade, alta velocidade, está se tornando um sério problema de projeto, né? Então, você dissipar todo esse calor gerado por essa alta, né, densidade, né, lógica e alta frequência com que se trabalha é um desafio, né? Temos também o atraso de RC, certo? Então, a velocidade com que os elétrons podem se movimentar em um chip entre transistores é limitada pela resistência e capacitância, ok? Então, a resistência e capacitância dos fios de metal que fazem essa conexão. Especificamente, o atraso aumenta à medida que o produto RC, né, a resistência pela capacitância, aumenta. Tá? Então, à medida que os componentes do chip diminuem de tamanho, as interconexões de fios tornam-se mais finas, né, aumentando a resistência. Então, quanto mais fino for o fio, né, menor essa secção transversal do fio, maior a resistência. Além disso, também tem a questão dos fios mais próximos, né? Então, isso aumenta a capacitância. Então, se você tem aqui esse R por C, resistência por capacitância, né? Esse atraso vai se tornando cada vez um problema mais sério. A latência e a taxa de transferência da memória, né? Nós temos, então, nesse tópico, que a velocidade de acesso à memória, né? Que é a nossa latência, e a taxa de transferência também limita aí a velocidade do processador, certo? Então nós temos aí alguns obstáculos sérios, né, nessa jornada de velocidade, né, de melhoria na velocidade do clock. Um item importante é que a partir do final da década de 80 e continuando aí por cerca de 15 anos, duas principais estratégias foram utilizadas para aumentar o desempenho além do que pode ser alcançado simplesmente aumentando a velocidade de clock. Tá? Então, primeiro houve um aumento na capacidade de cache, né? Agora existem em geral 2 ou 3 níveis de cache entre o processador e a memória principal. Então, à medida que a densidade do chip tem aumentado, né, nós temos conseguido colocar mais transistor numa mesma área, mais cache tem sido incorporada no chip, permitindo que o acesso, né, seja mais rápido a ela. Por exemplo, nós pegarmos aqui um chip Pentium, né, original, ele dedicava cerca de 10% da sua área, né, da área do chip, a uma cache. Os chips mais atuais, né, falando aí dos chips de 2015, eles dedicam mais da metade, então nós temos aqui de 50%, às vezes até mais, da área dedicada à memória cache, né? E geralmente, desse restante, nós ainda temos uma grande área dedicada aí para controle e buffering, né? Ou seja, para fazer esse pipeline. Então, a área efetivamente do processador, dos componentes, né, da ALU,
da unidade de controle, eles estão cada vez menores, dando lugar a itens, né? Isso sem falar naqueles processadores que você tem também a parte de processamento gráfico integrada ao chip. Então a parte de processamento está cada vez menor, dando lugar a esses itens que dão suporte ao aumento da velocidade do processador. Temos esse gráfico bem interessante, né, que ele dá para nós a ideia, né, desses itens relacionados, né, dos transistores, da quantidade, da frequência, da potência e do número de núcleos, né? Qual que é a relação entre esses três itens? Então, observa nesse gráfico, nós temos uma escala logarítmica, né? Então, aqui o mesmo espaço que aqui vale 1, o mesmo espaço aqui vale 10, o mesmo espaço vale 100, aqui vale 1000, né? Então, nós temos aqui essa escala pelo ano de desenvolvimento da tecnologia, tá? Então, essa linha superior, ela mostra, né, que conforme a lei de Moore, o número de transistores em um único chip continua a crescer. Então, isso, né, é datado aqui, esse dado de 2010, então ele continua a crescer, né? Só isso daqui, na realidade, não é a gente ter uma ideia do cenário atual. A realidade é nós entendermos o porquê que está sendo tomado algumas medidas no desenvolvimento dos processadores, tá? Então, assim, continua a crescer exponencialmente. Enquanto isso, a velocidade de clock, se a gente pegar aqui a velocidade de clock, né, ela se estabilizou. Então, nós não vemos processadores cada vez com clocks mais altos. Não é isso, né? Mesmo os dados sendo de 2010, atualmente nós vemos esse mesmo cenário, né? Não vemos aí, agora tem processador com clock a 5, depois 10, depois 18 GHz. Não, o clock tem se mantido, né, ali. Então, vê o seguinte, nós temos aqui uma densidade aumentando com o passar dos anos e um clock, a partir de um certo momento, se mantendo, né? Se estabilizou, né? Por quê? Porque a gente precisa controlar, né, essa potência, né? Conforme eu tenho maior valor de clock, a minha potência também aumenta. Então, se eu dou uma estabilizada no valor na frequência do processador, né, no valor de clock, eu também estou estabilizando aqui um dos meus problemas, que é essa potência em watts, né? Ou seja, esse consumo energético, essa geração de calor aqui interno do processador. Então, vê bem o seguinte, continua aumentando a densidade, né, a quantidade de transistores em um processador, e eu tenho aqui a frequência e eu tenho a potência estabilizada. Como que eu faço então para continuar ganhando aí velocidade? Então, para continuar aumentando o desempenho, os desenvolvedores tiveram que encontrar um modo de explorar o crescente número de transistores, em vez de simplesmente elaborar um outro processador mais complexo, com uma outra organização, né? Então, a resposta para anos recentes foi o quê? Nós observarmos aqui, ó, cores. Ele vem crescendo, né, acompanhando até mais, né, do que a quantidade a densidade ali dos chips de processador, né? Então, nós temos aqui um aumento significativo do número de núcleos, ou seja, o surgimento, né, dessa tecnologia de multicore. Bom, o nosso próximo tópico será definindo o desempenho. Até lá!